E depois do verso de número 6, embora é um verso além do tema escolhido pelos irmãos, pelos jovens, diz assim novamente: e nos ressuscitou juntamente com Ele. As palavras são inspiradas pelo Espírito de Deus na vida de Paulo, e é muito significativo e importante nós darmos atenção, porque no verso de número 5 diz que Ele nos vivificou juntamente com Cristo, e no verso de número 6 diz que nos ressuscitou juntamente com Cristo. A expressão juntamente é algo de grande valor. Jesus, na sua morte, ocupou o nosso lugar, e na sua ressurreição, Jesus nos concedeu, através de todo este ato glorioso na cruz, vida eterna. Eu estou pregando o Evangelho, o simples e humilde Evangelho, o Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é dele que nós não precisamos nos envergonhar, ainda que ele seja escândalo para alguns e loucura para outros, mas para nós nesta noite ele é o poder de Deus. Aleluia. Irmãos, nós somos salvos. Não há bem maior, não há bem melhor. Juntamente com Cristo. Vocês sabem muito bem, graças a Deus que já foram muitas vezes informados, o lugar era de Barrabás. Nem Pilatos entendeu o porquê de tudo aquilo. É porque eram os planos de Deus se cumprindo. Soltai a Barrabás e crucificai Jesus. E tem um hino antigo que diz assim: é por isto que a minha alma teve luz. E é isto que está aqui. Ele nos tirou das trevas. Éramos por natureza filhos da ira, e Ele nos trouxe para a luz. Foi lido aqui nesta noite, no mesmo capítulo de número 2, tendo Ele iluminado os olhos do nosso entendimento. Isto também é importante nós pensarmos. A expressão de Paulo no capítulo de número 2 e o verso de número, no capítulo de número 1 e o verso de número 2, que foi lido na leitura introdutória, tendo Ele iluminado os olhos do nosso entendimento. Sabe o que significa isto, mocidade? Irmãos jovens, irmãs jovens, mudança de mente. A mente que antes estava em trevas, agora foi iluminada pela luz de Deus. Por isso que Paulo, na sabedoria que Deus lhe deu, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, sua segunda, ele disse assim: que Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu nos vossos corações. Paulo faz uma comparação da criação original de todas as coisas, lá no princípio. Ele usa a expressão, porque Deus que disse. O que foi que Deus disse? Aí vocês vão lá em Gênesis e vão se lembrar. A palavra diz que havia
trevas. Está escrito, irmãos, irmãs, está escrito. A palavra diz que havia trevas sobre a face do abismo. E depois lhe disse Deus: haja luz. E Paulo, entendendo por uma revelação de Deus, escreve isso aos crentes de Corinto, que a condição anterior era de trevas. Aquele que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu agora no quê? Nos nossos corações. São palavras, de certa forma, bastante fortes, sérias de se pronunciar, mas é uma realidade bíblica indiscutível. Tanto a mente quanto o coração estava dominado por trevas, mas Ele nos vivificou, nos deu vida novamente. E esta vida hoje, ela é refletida neste sentido. Eram trevas e agora é luz na mente e no coração. Já foi dito que este mistério é tão glorioso, tão maravilhoso, e é um dos mais benditos em se dizer na palavra de Deus, porque são obras da salvação, a obra da redenção. A expressão juntamente com Cristo nos vivificou e juntamente com Cristo nos ressuscitou. Isso pode muito bem referir-se de uma maneira muito gloriosa à oportunidade que nós temos no momento presente, agora, neste momento, de desfrutarmos das bênçãos celestiais em Cristo Jesus, e também da possessão eterna e definitiva preparada para a igreja de Deus. Por isso que juntamente nos vivificou, nos deu vida, e juntamente nos ressuscitou com Cristo Jesus. Mas para que tudo isso acontecesse, quantas coisas precisaram acontecer? Quantas coisas? Precisamos ter os nossos pecados perdoados. É neste ponto que a seriedade da doutrina bíblica não se pode deixar de se falar. Nós estamos aqui num congresso com os nossos amados irmãos, irmãs, jovens. Não é necessário dizer muito, pois a ocasião que nós ouvimos no atual momento é uma situação muito caótica, muito triste, muito lamentável. Embora sabemos que ainda que este período de tempo, chamado esta festa do diabo, e eu não tenho dúvida alguma em pronunciar assim, ainda que ela venha a terminar, outras situações terríveis e calamidosas vão continuar a existir, mas não tanto quanto agora. Quantas dezenas e centenas e milhares de jovens estão na condição da palavra que é pronunciada aqui, filhos da ira, com a mente entenebrecida pelas trevas. E tudo isso porque hoje os irmãos jovens, principalmente, embora no momento da mensagem refiro a toda a igreja do Senhor, mas principalmente os jovens, quanto agradecimento os irmãos e as irmãs podem dar a Deus por Ele enviar Jesus para perdão dos nossos pecados. Que bênção é tudo isto para nós. Perdão dos nossos
pecados. Por que a Bíblia Sagrada, ela é tão gloriosa que nunca omite, nunca omitiu e nunca omitirá estas verdades? Então, se alguém que transmite a verdade de Deus omitir, será culpado da omissão. O que é o pecado? Tudo isso que está escrito no capítulo 2 de Efésios e outras epístolas mais, isto tudo sucedeu, tudo isto, porque Deus tinha um plano: perdoar os nossos pecados. O pecado é tão odioso, tão horrível, tão detestável aos olhos de Deus, que a prova mais categórica na Bíblia a respeito deste fato é que foi necessário Jesus vir ao mundo para expiar os nossos pecados. E a insensibilidade é algo tão terrível, tão maligno, é uma chaga mortal. A palavra de Deus, ela diz que é como uma infecção na alma, que aqueles que isto experimentaram sofreram muito por causa do pecado. Eu estava nas minhas lembranças, dos meus pensamentos, com uma reflexão dentro de mim, e veio-me à mente, eu quero que todos os irmãos entendam a maneira como Deus agiu no meu coração e na minha mente, para pronunciar coisas relacionadas à verdade de Deus para esta noite, a lembrança de um hino. Somente com todo respeito pela vida dos jovens, este hino me veio à mente. Eu quero que você pegue a harpa cristã, por favor. Parece algo diferente que vai suceder, algo bastante distinto, talvez de outras ocasiões. Mas vejam bem o hino 447 da harpa cristã. Hino 447 da harpa cristã. Está escrito assim, eu vou apenas lê-lo, ainda que muitos conhecem a melodia. Se vocês observarem bem, ele é repleto de perguntas, porque há pontos de interrogação. E inicia assim: nascestes de novo? Andas já com Deus? Pertences ao povo que vai para os céus? Tens a lei escrita no teu coração? Em ti já habita plena salvação? Aí a melodia do hino, muitos aqui devem lembrar. Os irmãos se lembram? Como que é a melodia? Podemos cantar juntos? Nascestes de novo, andas já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Todos nós podemos responder esta noite satisfatoriamente a cada uma destas perguntas aqui? O hino foi inspirado para efeito de perguntas feitas dentro de uma melodia cantada. E as perguntas para nós são: você foi vivificado? Nascestes de novo? Você anda já com Deus? Você pertence ao povo que um dia vai morar nos céus? Você tem a lei escrita dentro do teu coração? E na tua alma, aleluia, glória a Deus, na tua alma já habita a plena salvação?
Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. E o hino refere-se a este tema. Foi para isto que ele nos vivificou. Foi para isto que ele nos deu vida novamente. Nicodemos não entendeu este mistério, mas Deus foi misericordioso com Nicodemos. E veja bem, ele era mestre em Israel. Se um mestre em Israel não conseguia entender este mistério da salvação, o que dirá do resto do povo? Sabe por quê? Porque esta obra é um grande mistério. O homem e a mulher não entendem com o raciocínio natural, vai além das compreensões humanas. Vai muito além das expectativas dos homens que tentam entender através do intelecto. Mas Jesus disse: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Tudo isto por quê? Por causa dos nossos pecados. O pecado é a chaga, é a infecção na alma. E quando eu falo disto, ainda que pareça ser um pouco desagradável, desconfortável de se mencionar, mas nós nunca podemos deixar de falar. Sabe, mocidade, o que vocês precisam ter cada vez mais? Nojo do pecado, repugnância ao pecado, devido ao tamanho da malignidade que ele manifesta. Quando a palavra de Deus fala sobre o pecado, que é doutrina bíblica e deve ser pregada, quando a palavra de Deus trata a respeito do pecado, nem parece ser unicamente uma palavra ou uma expressão escrita. A maneira como a palavra de Deus trata a respeito da vileza, da sutileza, da malignidade do pecado, a impressão que dá é que parece até que ele é um ser mesmo. Vocês conseguem entender a minha linguagem? Ainda que seja uma expressão verbalizada e escrita, pecado, mas a impressão que dá é que parece um ser espiritual, infeccioso, maligno, demoníaco. E eu acredito que não precisaria falar muitas palavras para que vocês tenham certeza do tamanho da chaga que é o pecado. Quando a quinta trombeta foi tocada no livro do Apocalipse, tocou o anjo a quinta trombeta, e há expressões ali que são terríveis castigos e assolações de Deus sobre a humanidade. Escutem-me bem para vocês entenderem: no pecado, envolvidas no pecado.
E há uma expressão bíblica no livro do Apocalipse, no toque da quinta trombeta, que se diz assim: que os homens estariam tão enfastiados, tão angustiados, tão desesperados, que haveriam de procurar a morte, e está escrito: e a morte fugirá deles. Por que homens, mulheres, pessoas no pecado procurariam a morte? Vou dizer uma coisa para vocês que pode parecer um pouco espantosa de se ouvir, mas está escrito. Eu mencionei agora há pouco, e espero que vocês não se esqueçam destas expressões, porque vocês vão ouvi-las ainda outras ocasiões. Éramos, por natureza, filhos da ira, assim como estes mencionados. O pecado é tão maldito que as pessoas escravas nele muitas vezes o procuram, e o fato de não o terem e não se satisfazerem com seus desejos carnais e pecadores as torna tão tristes, tão desesperadas, tão apavoradas, que parece que nem a vida tem mais sentido.